Pô, cara, faltou só aquele detalhezinho chamado gol, né? O Villa e o Crack fizeram um jogo muito movimentado no Olímpico, mas acabaram ficando no 0 a 0, pior pro Crack, né, que ainda não venceu na competição. E olha, jogando o que vem jogando, sinceramente, já merecia ter tido uma vitóriazinha por aí, né? E o Villa, com empate, reassume a liderança, mantém a invencibilidade, poupou os jogadores e agora se prepara pro clássico no fim de semana. Vamos falar tudo que rolou nesse jogo, explicar pra você um pouquinho desse resultado e colocar a situação de como ficam as equipes, né? Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que já estão com a cabeça no fim de semana. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Beleza, então sem mais delongas, escalações aí na tela e o Villa bem modificado, né? O Villa que tá pensando, obviamente, no clássico, mais um fim de semana para fazer clássico. O passado foi contra o Atlético, fora de casa, agora vai enfrentar o Goiás e aí quem manda no campo é o Villa. E obviamente o Villa tá pensando lá. Tanto é que veio com um time bastante mexido, né? Um time muito modificado, com algumas opções ali, principalmente no ataque, né? O Vinícius Paiva, o Gustavo Pajé, jogadores que são da base do Villa Nova e que são jogadores que mostraram destaque, né? E podem fazer ali, às vezes, do ataque do Villa em momentos em que ele precisa poupar seus jogadores. E foi isso que o Villa fez, veio com jogadores mais descansados e também com um esquema bastante mexido para se poupar. Recebendo um Crack que ainda não venceu, mas que fez jogos duríssimos contra Goiás, contra Atlético e também contra os adversários do interior. Porém, ainda não ganhou nenhum jogo, né? E o Crack precisando da vitória. Um time que é muito incisivo, joga muito bem no 4-4-2 no contra-ataque. É um time que se posta bem pra isso e veio preparado pra fazer esse tipo de jogo. E, sinceramente, vendo o início da partida, o Crack mostrou as suas garras no início ali, né? O Leão buscou no contra-ataque, obviamente se postando fechado e esperando o Villa vir propor o jogo, mostrou uma versatilidade em ataques que assustou o Tigrão. O primeiro lance mesmo mais de perigo do jogo foi praticamente aos 4 minutos. O jogador do Crack recebe a bola impedido, ele estava impedido, isso aí de fato, só que o árbitro e o bandeirinha deixam a bola rolar e é feito um cruzamento, o jogador do Crack finaliza, o goleirão defende e aí depois há uma finalização que passa raspando assim na trave direita. Estava impedido, mas foi um lance perigosíssimo que inclusive nas consequências ali, né, desse contra-ataque, acabou causando uma lesão no Thiago Pagnussat, que acabou saindo, né, ainda no primeiro tempo, logo no começo, 7 minutos, já tinha sido substituído. Sendo assim, o Villa, vendo que o Crack estava postado dessa forma e tinha levado perigo logo no primeiro lance, o Villa foi um pouco mais cauteloso. Começou a ter umas criações mais pelas pontas, buscou mais o cruzamento, usou muito a bola aérea, e a bola aérea não só para a finalização de cabeça, mas também para uma organização tática. Você lança a bola na área e posiciona jogadores antes da linha defensiva para tentar uma finalização de frente. Várias jogadas saíram assim, algumas finalizações foram perigosas, algumas passando perto do gol, outras de um pouco mais de longe ali, o goleirão do Crack fazendo a defesa, e foi seguindo-se dessa forma, né? O Villa tendo boas chances, não claríssimas, mas tendo algumas chances legais, e o Crack tentando sempre o contra-ataque. Um jogo muito movimentado no primeiro tempo, um jogo legal de se assistir mesmo, animado, mas 0 a 0. O intervalo veio, o Villa fez algumas substituições, entrou, por exemplo, o do Fernandes, entrou no lugar do Ralf, né, que tava em campo, e o Gustavo Pajé acabou saindo no intervalo. Eu achei uma substituição digamos, precipitada. Eu deixaria ele mais em campo. Acredito que ele tem muito potencial. É um jogador que ele é um jogador que finaliza a jogada, tanto no passe quanto no chute a gol. Então, eu acredito que é um jogador que pode, inclusive, trazer muita alegria ao torcedor do Tigrão futuramente, né? Quando puder ajudar aí na Série B e em outras competições. Jogador insinuante, um jogador com qualidade. Só que no primeiro tempo passou em branco, ficou devendo. Assim como o próprio Vinícius Paiva, que foi mantido. Vinícius Paiva ficou, né, o jogo todo. E aí no segundo tempo começou o Villa um pouco mais incisivo, jogando talvez mais pela esquerda, né. O Villa começou com uma jogada perigosa pela esquerda, teve ali um cruzamento, né, e sempre ali um apoio do Vinícius Paiva e do Igor,
o Igor sempre encostando por ali pra fazer as jogadas, e foi seguindo-se assim, o Dodô muito movimentado na partida, um jogador que procurava muito o jogo, procurou no primeiro tempo bastante, teve algumas finalizações, participou de algumas jogadas aéreas, então assim, jogador muito participativo, e o craque tentando ficar fechado pra partir no contra-ataque, mas diminuiu um pouco o ritmo no segundo tempo. O Villa teve várias finalizações perigosas ainda nos primeiros 15 minutos, e o craque só foi ter alguma chance real lá por volta dos 20, né? Teve uma cabeçada, aliás, uma finalização que a bola foi por cima, e depois o craque ainda teve um chute de longe, que passou mais ou menos ali à direita, né, do gol do Kozlinski, e foi uma jogada perigosa. E aí, conforme o jogo foi se desenrolando, os técnicos foram tentando encaixar seus times para tentar dar mais ânimo ofensivo. O Villa melhor na partida no segundo tempo. Se no primeiro tempo eu achei o craque mais bem postado, no segundo tempo eu achei o Villa mais perigoso. Teve algumas chegadas perigosas, algumas substituições que mexeram bastante com o time, deixaram ele um pouco mais agressivo, né, mas assim, o Villa melhor e tendo as chegadas no ataque, mas não conseguia finalizar em direção ao gol. O craque é a mesma coisa. O jogo, o que era a dinâmica do jogo? Duas equipes muito bem organizadas taticamente, tentando propor o jogo, tentando buscar as suas formas de jogar, o craque mais no contra-ataque, o Villa mais no toque de bola e posse, mas as duas equipes com falhas muito sérias de finalização, chutando muito pra fora, chutando muito longe, finalizando muito longe e tendo essa dificuldade. Ainda teve a entrada do Poveda no segundo tempo, que tentou dar uma dinâmica melhor ali no ataque, né, ter uma referência, e continuou essa busca do gol, o Villa buscando, finalizando, chutes que passavam perto, o Diego Torres mesmo teve uma finalização que foi bem próxima ali do gol, né, passou bem perto. E assim, sinceramente, o que faltou nesse jogo foi o gol, porque o jogo foi bom, foi movimentado, o Villa postado praticamente num 4-2-1-3, sempre deixando o Dodô um pouco mais solto e abrindo muito as laterais, partindo muito pela lateral ali também, usando bastante os flancos do campo, deixando alguns espaços, o craque até de vez em quando chegava, né, com algum perigo, mas o Villa muito bem postado taticamente, só que não conseguia chutar no gol, na direção do gol. Faltou apenas esse capricho de poder botar a bola em direção ao gol, e no mais, quando finalmente conseguia, o goleirão do craque participava do jogo, né? Fazia algumas defesas, não muito perigosas, mas fez algumas defesas. O craque seguiu sem vencer, segue sem vencer na competição, mas consegue 3 pontos contra os 3 times da capital. Empatou com o Goiás, empatou com o Atlético e agora empata com o Villa. E o Villa recupera a liderança da competição, passando agora o Goiás, né? Goiás que tinha assumido a liderança no jogo passado, vencido a Jataiense ontem, né? E acabou assumindo a liderança, mas o Villa com o empate passa novamente o Esmeraldino. E agora os dois líderes se aguardam para domingo. Existia uma reclamaçãozinha aqui de alguns torcedores e tal, o fato do Goiás ter jogado na terça e o Villa na quarta, talvez desse um dia a menos de descanso, né, pro Vila Nova, o que seria teoricamente injusto, mas eu sinceramente eu não vejo dessa forma. O mais natural são jogos quarta e domingo mesmo. Então os jogadores estão habituados com esse intervalo de quarta a domingo. Não é o ideal, mas é o mais habitual. Então acredito que o Villa chega assim, com fôlego e com tranquilidade para poder jogar o próximo jogo diante do Esmeraldino. Vai ser uma grande disputa, porque nós veremos um time muito organizado taticamente, que na minha opinião o Villa tá armado taticamente muito bem, contra uma equipe que, apesar de não estar taticamente tão bem organizada, é perigosa no ataque, que é o caso do Goiás, onde tem Facundo Barceló, tem o Esli Garcia, tem o próprio Brenner Herculano, que é o jogador nativo ali do Goiás, da base. Então tem bons jogadores de ataque, além dos meias Regis e Gava, que se tiverem espaços, certamente vão dar trabalho pra defesa. Então vai ser um jogão de bola. O domingo a gente já tá ansioso esperando esse jogo de domingo. Vamos ver como é que vai ser essa disputa e quem dos dois termina, né, a rodada na liderança. A vitória de cada um deles garante a liderança na competição, né, pelo menos ao final da rodada. Mas e aí, o que você achou desse jogo do Villa? Você está esperançoso aí pro Tigrão enfrentar o Esmeraldino no fim de semana? Acredita que vai ser um jogo competitivo, que o Villa tem condições de ganhar? Tá um pouco preocupado? Como é que tá a sua situação? Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do Leão, o que você tá achando desse início de temporada do craque? Acredita que o Leão consegue vencer na próxima rodada? Consegue voltar ali a ver, né, as vitórias e subir aí na tabela? O que você espera do craque aí pro restante dessa temporada? Diz aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like, marca o sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Eu peço sempre isso, ajuda demais, galera, ao alcance do vídeo, ajuda outros torcedores a conhecerem o canal também. E outra
coisa que ajuda bastante é o seu compartilhamento. Se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, outros torcedores podem conhecer essa análise e conhecer esse canal, assim como você. E considere entrar no grupo mais democrático da internet, o Gader Futebol Clube. Basta se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99 e você entra no grupo de membros, o Gader Futebol Clube, onde tem membros especializados em futebol para conversar com você, torcedores de tudo quanto é torcida, Vila, Goiás, Atlético, Santos, São Paulo, enfim, tem torcedor de tudo quanto é time lá. É um grupo de futebol, tem piadas, memes, figurinhas, mas tudo no âmbito esportivo, nada pro pessoal, tá? É um grupo para você se divertir e, além disso, para você se informar, porque lá nós colocamos notícias 24 horas por dia, tem notícias todo o tempo lá saindo, tanto de futebol quanto de outros assuntos, além de comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, estamos todos lá, é a partir de R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.